Como Jacob se preparou para encontrar Esaú. Depois de passar 20 anos na casa de Labão, Jacob voltou para Eretz Israel, com suas esposas Raquel, Leia, Bila e Zilpa e seus filhos. Ele não sabia se nesse meio termo Esaú o havia perdoado ou ainda o odiava. Jacob decidiu: eu enviarei mensageiros para Esaú para descobrir o que ele está planejando. Os mensageiros viajaram para a terra de Seir, onde Esaú vivia. Eles voltaram com más notícias. Esaú está vindo em sua direção. Ele vem juntamente com 400 generais. Cada general é responsável por 400 soldados. Jacó ficou aterrorizado. Isso significa guerra, ele pensou. É verdade que Hashem prometeu me ajudar, mas talvez alguém de minha família tenha pecado. Deus pode me punir agora e não nos auxiliar. Ou talvez Hashem fará com que Esaú vença, porque ele sempre honrou o nosso pai, Isaac. O que posso fazer para salvar minha família? Jacob se preparou de 3 formas. Primeiro, ele rezou para Hashem. Por favor, Hashem, salve-me das mãos de meu irmão Esaú. Ele não age como um irmão, mas como uma pessoa perversa. Ele está vindo matar todos nós. Nós aprendemos de Jacob que se você está em uma situação de perigo, você deve rezar para Hashem ajudá-lo. Número 2. Ele preparou um presente. E Jacob pensou: vou mandar para Esaú um presente caro. Talvez isso melhore seu humor e ele seja amável comigo. Nossos sábios aprendem de Jacob a dar presentes aos reis e oficiais do governo, que fizeram maus decretos contra os judeus, de modo que eles mudem de ideia. Jacob pegou de seu rebanho 200 cabras, bem como várias ovelhas e outros animais. Ele ordenou aos seus servos: dá-los todos a Esaú. Jacob disse aos seus servos: não levem todos os animais de uma vez para Esaú, formem vários agrupamentos de animais. Primeiro mostre um grupo de animais, de forma que ele pense que recebeu o presente inteiro. Mais tarde mostre outro grupo e então mais outro. Dessa forma o presente parecerá maior e Esaú apreciará muito mais o que está recebendo. Número 3. Jacob se preparou para a batalha e ao mesmo tempo planejou como escapar. Ele dividiu suas pessoas em 2 acampamentos, dizendo: se Esaú lutar contra um acampamento e ganhar, e o outro acampamento terá tempo de fugir. Daí nós aprendemos que em uma situação de emergência, nós devemos, além de rezar, fazer o que pudermos para salvar nossas vidas. Uma história. O que a reza pode alcançar? É claro que vocês conhecem a história de Purim. O mesquinho, cruel e perverso Ramã decidiu matar todos os judeus, homens, mulheres e crianças, em um único dia. Mas vocês sabem o que aconteceu nos céus ao mesmo tempo? Os anjos começaram a chorar amargamente. Eles pediram: Hashem, se Bnei Israel for destruído, nossa existência será desnecessária. O Senhor nos criou para ajudar os judeus. Quando o sol e a lua ouviram que Ramã mataria todos os judeus, eles falaram: se isso acontecer, nós pararemos de brilhar. O profeta Eliarro correu até os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, pais do mundo. Ele lhes disse: uma terrível desgraça está prestes a ocorrer. Seus filhos serão completamente destruídos. Vejam, os anjos, o sol e a lua estão chorando amargamente. Como vocês podem permanecer calados? Abraão, Isaque e Jacó perguntaram a Eliarro: por que os judeus serão destruídos? O profeta Eliarro respondeu: eles participaram de um banquete feito pelo rei Asverosh. Eles pecaram, e assim Hashem decretou que eles desapareceriam da face da terra. Abraão, Isaque e Jacó disseram a Eliarro: o pecado deles é muito grande, de forma que nossos méritos não têm o poder de mudar o decreto de Hashem. Eliarro correu até Moshe Rabbeinu. Moshe, ele implorou: talvez você saiba como mudar o decreto de Hashem. Diversas vezes, quando os judeus pecaram no deserto, Hashem jurou destruí-los, e você, com suas orações, fez com que ele mudasse seu decreto. Moshe perguntou a Eliarro: existe um tzadik entre os judeus? Existe, respondeu Eliarro. Seu nome é Mordecai. Vá contar a ele sobre o decreto de Amã. Moshe ordenou a Eliarro, de forma que ele reze na terra, enquanto eu irei rezar daqui. Juntos nós imploraremos misericórdia a Hashem. Moshe, você é um líder fiel, mas suas tefilot realmente ajudarão depois de Hashem já ter decretado que os judeus devem morrer? Eliarro questionou Moshe. Você viu o decreto escrito nos céus? Moshe perguntou a Eliarro. Eu vi, respondeu o profeta Eliarro. Ele estava assinado com argila ou com sangue? Perguntou Moshe.
Se selado com argila, nossos tefilotos ajudarão. Porém, se era com sangue, não. O decreto estava selado com argila, Eliarro informou a Moshe. Então há esperança, disse Moshe. Conte a Mordecai sobre o plano perverso de Amã. Diga a ele para rezar para Hashem. O profeta Eliarro apareceu para Mordecai e lhe disse: Ramã planejou destruir todos os judeus em um único dia, e o rei Asverosh concordou. Quando Mordecai ouviu a terrível notícia, ele rasgou suas roupas. Ele se vestiu com sacos e colocou cinzas sobre sua cabeça. Mordecai rezou: Tu sabes, Hashem, que a razão pela qual eu me recusei a me curvar para Ramã não foi porque eu era muito orgulhoso para me rebaixar diante dele, ou porque eu tinha ciúmes de sua posição elevada. Eu não me curvei para ele porque ele carregava um ídolo, de forma que todo mundo que se curvasse diante dele estaria se curvando para o ídolo. Eu não me curvo para ninguém, somente para ti, Hashem. E agora, Hashem, por favor, salva-nos da mão de Ramã e faz com que ele caia na cova que cavou para nós, e que ele seja aprisionado na armadilha que preparou para nós. Que este homem perverso saiba que tu mantens a promessa feita na Torá de nunca destruir os judeus. Mordecai sabia que Hashem ama os tefilotos das crianças. Assim ele reuniu todas as crianças judias com idade escolar. Um terrível decreto foi feito contra todos os judeus. Mordecai disse às crianças: É importante que todos vocês rezem para Hashem. As crianças judias jejuaram e se vestiram com sacos. Todas elas rezaram para Hashem e choraram. Elas também estudaram a Torá com bastante afinco, de modo que Hashem salvasse os judeus em mérito de suas preces e do seu estudo de Torá. Mordecai informou a rainha Esté sobre o plano terrível de Ramã. Ele ordenou a ela: Vá até o rei Asverosh e implore misericórdia para seu povo. Esté concordou, mesmo estando com medo, porque era perigoso ir para o rei sem ser chamado. Esté jejuou e orou para Hashem. Hashem, tu és o rei e tu criaste o mundo. Por favor, me ajude, eu sou uma órfã de pai e mãe. Por favor, faz com que eu tenha sucesso em salvar teus filhos dos inimigos que se levantaram contra eles. Esté jejuou por 3 dias. No terceiro dia, ela se vestiu com belas roupas reais e chamou 2 servas para acompanhá-la até o rei. Esté se esforçou muito para sorrir, a fim de esconder a dor em seu coração e agradar ao rei. Quando Ahasverosh viu Esther, ele ficou furioso. Como ela se atreveria a entrar sem ser chamada? Quando Esther olhou para o rei, ela viu sua face zangada e seus olhos em brasa. Ela quase desmaiou de medo. Ela apoiou a cabeça no ombro de sua serva. Naquele momento, Hashem apiedou-se de seu povo. Ele se lembrou de todas as tefilotes dos judeus. Hashem fez Esther parecer mais encantadora do que nunca. O rei Asverosh esqueceu toda a sua ira. Ele se levantou, foi até ela apontando seu cedro de ouro e lhe se assegurou. A lei de que ninguém deve vir até o rei sem ser chamado não se aplica a você, Esther. Você é minha esposa e companheira. Peça de mim o que desejar. E, como vocês sabem, Esther pediu que o rei e Amã viessem a seu banquete. E assim foi que teve início a queda de Amã. Por que Hashem mudou seu decreto e impediu Amã de destruir os judeus? Porque ele aceitou a oração sincera e a techuvá genuína de Mordecai, Esté, dos homens e mulheres judeus, principalmente das crianças. Jacob luta com o anjo da noite, o anjo à noite. Naquela noite, depois que sua família chegou a salvo do outro lado do rio Jaboque, Jacob atravessou de volta o rio porque ele havia esquecido alguns de seus pertences, alguns jarros. De repente, ele foi atacado por alguém que parecia ser um homem. Na verdade, era um anjo, o anjo de Esaú, que Hashem enviara para lutar contra Jacob. Jacob se defendia, mas o anjo continuava tentando derrubá-lo. Os dois lutaram a noite toda. Próximo ao amanhecer, o anjo viu que a Shekinah estava com Jacob, protegendo, e que ele não conseguiria derrotar Jacob. Mas o anjo conseguiu deslocar a coxa de Jacob, de modo que Jacob não pôde mais andar sem mancar. Quando o dia clareou, o anjo implorou a Jacó: Deixe-me ir agora. Já amanheceu. Por quê? Perguntou Jacó. O outro explicou: Eu sou um anjo de Hashem. De manhã eu tenho que estar no céu para cantar louvores de Hashem. Jacó respondeu: Eu não deixarei você ir até que você admita que eu estava certo em pegar a bênção de meu pai. Eu admito, disse o anjo. Ele acrescentou: Eu também quero que você saiba que, além do nome Jacob, Hashem agora está lhe dando um novo nome, Israel, que quer dizer que você lutou contra um anjo, bem como contra pessoas, e você venceu. A Torá proíbe um judeu de comer o Gid Hanasheh de um animal. O Gid Hanasheh é uma parte da coxa.
Não comer essa parte nos ajuda a lembrar como o anjo deslocou a coxa de Jacó, mas não conseguiu derrotá-lo. Hashem protegeu Jacó das mãos do anjo de Esav, com um sinal de que ele, mais tarde, protegeria Bnei Israel das mãos de Esav. O significado da luta entre Jacó e Esav. Por que Hashem enviou um anjo de Esav para lutar com Jacó? A batalha entre Jacó e Esav foi um sinal de uma guerra que ocorria no céu naquele momento. O anjo de Esav argumentou diante de Hashem: Esav tem zeruot, méritos, maiores que Jacó. Esav costumava honrar seu pai mais que qualquer um já fizera. Mais ainda, Esav tem o mérito especial de viver em Eretz Israel, enquanto que Jacó estava na casa de Labã, fora de Eretz Israel. E o anjo finalizou seu argumento. Portanto, Esav e seus filhos merecem governar sobre Jacó e seus filhos. O anjo de Jacó argumentou: Jacó é um tzadik e Esav não. Assim, Jacó e seus descendentes merecem governar sobre Esav e seus descendentes. Quando o anjo de Esav lutou com Jacó na terra, isso demonstrou que ao mesmo tempo uma batalha ocorria no céu. Quem governaria sobre quem? O anjo de Esav perdeu a batalha no céu e, portanto, ele também perdeu a batalha na terra. Hashem anunciou: embora os descendentes de Esav serão por vezes mais fortes que os de Jacó, no final, na época de Mashiach, os descendentes de Jacó dominarão sobre os de Esav. Jacó e Esav se reencontram. Pela manhã, Jacó viu Esav se aproximar com seu exército. Jacó foi até a frente de seu acampamento. Ele disse: se o perverso Esav quiser nos atacar, ele primeiro terá que lutar comigo. Jacó se curvou 7 vezes diante de Esav. Quando viu isso, Jacó correu para abraçar e beijar. Quando viu isso, Esav correu para abraçar e beijar Jacó. O Midrash explica o beijo de Esav. O que Esav tinha em mente ao beijar Jacó? Nossos sábios têm opiniões distintas sobre isso. Rabi Shimon ben Eleazar explicou que quando Esav viu Jacó curvando-se humildemente diante dele, ele ficou com pena de seu irmão. Ele o beijou com todo o seu coração e sua alma. Rabi Ianan explicou diferente. Na Torá, a palavra "e ele o beijou" tem pequenos pontos no alto de cada letra. A Torá nos indica que Esav planejava na realidade morder Jacó. Ele achou que pegaria Jacó desprevenido porque Jacó esperaria um beijo de seu irmão. Esav planejava cravar seus dentes no pescoço de Jacó e lhe dar uma mordida tão forte que ele morreria. Por que Esav planejava matar seu irmão com uma mordida? Ele queria evitar a batalha, já que ele vira que Jacó tinha muitos homens para ajudá-lo. Além disso, o general de Esav deserdou ao ver a face sagrada de Jacó. Esav, assim, preferia matar Jacó sorrateiramente. Mas Hashem realizou um milagre para Jacó. O pescoço de Jacó ficou duro como mármore, e os dentes de Esav passaram por dificuldades. Jacó e Esav fazem as pazes. Esav viu as esposas e os filhos de Jacó. Quem são eles? Ele perguntou. Esses são os filhos que Hashem me deu. Jacó respondeu. E o que são todos aqueles rebanhos de animais que eu vi antes? Esav queria saber. São presentes para você, Jacó replicou. Esav protestou. Eu não preciso de seus presentes. Eu tenho muito dinheiro e posses. Por favor, de qualquer forma, aceite-os. Jacó lhe pediu. Finalmente, Esav concordou e aceitou. Depois disso, Esav sugeriu: vamos viajar juntos a partir daqui. Jacó pensou: é melhor não viajar na companhia de um rachá. Ele respondeu para Esav: eu tenho crianças pequenas e animais jovens, por isso tenho que viajar muito devagar. Deixe que eu siga no meu ritmo e nos encontraremos de novo mais tarde. Esav concordou e eles se despediram em paz. O que aconteceu com Diná quando ela saiu da tenda de Jacó? Jacó e sua família ficaram nos arredores da cidade de Sherem. Certo dia, a filha de Jacó, Diná, ouviu o som de músicos e tocadores de tambor fora de sua tenda. Quem será que está tocando? Ela pensou. Ao invés de permanecer na tenda ou pedir permissão ao seu pai ou sua mãe, Diná saiu sorrateiramente da tenda para ver a apresentação. Mas enquanto ela observava a atuação dos músicos, alguém a observava também. Era Sherem, o príncipe de Rivi, uma tribo de Canaã. Ao ver Diná, a filha de Jacó, ele logo gostou dela. Ele decidiu raptá-la e levá-la para sua casa. Ela seria a esposa que ele tanto desejava. Quando Jacó e seus filhos voltaram dos campos, Diná havia desaparecido.
Eles logo ouviram que Sherem a havia raptado e ficaram tristes e muito zangados. Nesse meio tempo, o pai de Sherem, que se chamava Hamor, veio até Jacob e a seus filhos, e lhes disse: Meu filho Sherem quer que Diná seja sua esposa. Ele dará a vocês a quantia de dinheiro que desejarem. Por favor, concordem, porque não podemos nos tornar uma grande família. Nossos homens se casarão com suas filhas e vocês se casarão com as nossas. Entre os filhos de Jacob, Shimon e Levi eram os que estavam mais desapontados com a maldade de Sherem. Eles decidiram punir não apenas Sherem, o raptor, mas todo o povo da cidade, que não fez nada para impedir o sequestro, concordando com este. Shimon e Levi responderam ao pai de Sherem: Você sabe que todos nós, judeus, temos Milá. Não podemos deixar que vocês se casem com nossas filhas, a menos que todos os homens da sua cidade concordem em ter Milá, serem circuncidados. O pai de Sherem e Sherem retornaram para sua cidade e convenceram as pessoas: Façamos Milot. Então os filhos de Jacob se casarão com nossas filhas e nós nos casaremos com as dele. O povo de Sherem estava disposto a fazer a circuncisão porque eles pensavam: A família de Jacob é rica e nos casaremos com suas moças. Nós ficaremos com o dinheiro deles. No terceiro dia depois de os homens de Sherem terem feito a Milá, eles estavam fracos e doentes. Shimon e Levi pegaram suas espadas e entraram na cidade. Eles mataram Sherem e seu pai e todos os homens da cidade e trouxeram sua irmã Diná de volta para casa. Quando Jacob soube que Shimon e Levi haviam feito, ele ficou com muito medo. Vocês não agiram com cautela. Ele os repreendeu. Agora todo o povo de Canaã nos atacará em revanche. Mas Hashem ajudou Jacob e sua família. Quando os cananitas atacaram a família de Jacob, Hashem os protegeu. Os cananitas perderam todas as batalhas contra a família de Jacob. Naquele momento em diante, eles ficaram com medo de enfrentar Jacob e seus filhos. Jacob oferece corbanotes na cidade de Bet-El. Hashem apareceu para Jacob e lembrou-lhe: Antes de você viajar para a casa de Labã, você me prometeu dar 1/10 de tudo que ganhasse. Até agora você ainda não cumpriu sua promessa. Vá imediatamente para Bet-El e construa uma misber e ofereça os corbanotes que você me prometeu. Antes da viagem, Jacob perguntou à sua família: Alguém de vocês tem ídolos? Talvez vocês tenham recebido algum quando Shimon e Levi distribuíram os espólios de Sherem. Todos os ídolos devem ser enterrados no solo. Deem para mim, e devemos trocar nossas roupas para estarmos limpos ao oferecer os corbanotes para Hashem em Bet-El. Ao chegar lá, Jacob construiu um misbeach e ofereceu os corbanotes que havia prometido. Em Bet-El, uma mulher idosa da família de Jacob faleceu. Ela fora a ama de leite de Rivca, sua mãe, e se chamava Débora. Jacob a enterrou sobre uma grande árvore em Bet-El. Logo, uma outra notícia triste o atingiu. Sua mãe Rivca falecera. Jacob não a vira mais desde o dia que saíra de casa para morar com Labã. Isso ocorrera havia 34 anos. Jacob chorou a morte de sua mãe. Hashem consolou Jacob e lhe prometeu: Você terá muitos, muitos descendentes, e eles herdarão a terra de Canaã. Raquel morre ao dar à luz a Benjamim. Jacob e sua família viajaram muito até Hebron, onde Isaac, o pai de Jacob, vivia. No caminho, Raquel deu à luz a um segundo filho, Benjamim. A princípio, Raquel o chamou de Ben-Ovi, que quer dizer filho da minha dor, porque ela sentiu que estava prestes a morrer. Mas Jacob mudou o nome do menino para Benjamim, que significa filho da direita. Ele quis dizer: Esse filho será o apoio de minha mão direita na minha velhice. Raquel morreu no parto. Jacob a enterrou onde ela faleceu, à beira da estrada para Betlehem. Até hoje, mais de 3.500 anos depois, nós sabemos onde fica a Kever Raquel, o túmulo de Raquel. Muitos judeus vão rezar lá. Hashem escuta suas orações pelo Zehut, mérito de nossa mãe Raquel, a grande Tzadeket. Isaac falece. Finalmente, Jacob e sua família chegaram a Hebron, onde vivia Isaac, seu pai. Isaac ficou muito feliz ao ver seu filho Jacob, o Tzadik, com suas esposas íntegras e seus 12 maravilhosos filhos depois de tantos anos. Isaac viveu muitos anos mais, e ele viu seus netos crescerem como tzadikim. Ele morreu idoso, aos 180 anos.
Os descendentes de Esaú. O final da Paraxá nos conta quem foram os filhos e netos de Esaú. Eles viviam na terra de Edom. Muitos se tornaram príncipes e governantes que conquistariam novas terras. A bênção de Isaac para Esaú, você ganhará na guerra, se concretizaram. Porque Hashem fez os descendentes de Esaú se tornarem reis e governantes? Um dos motivos é que Hashem não queria que eles reclamassem mais tarde. Isso não é justo. O povo judeu se tornou tzadikim especiais porque foram liderados por grandes líderes e reis. Se nós, os descendentes de Esaú, tivéssemos líderes e governantes, nós também seríamos uma nação íntegra, e Hashem teria escolhido a nós como seu povo. Assim a Torá nos conta que havia reis poderosos que governaram os filhos de Esaú em Seir e Edom. Ainda assim, os governantes e o povo eram tão perversos que Hashem não os escolheu para ser seu povo. Ao invés disso, ele escolheu o justo Jacob e seus 12 filhos, porque cada um deles era um tzadik.